Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o São Paulo Futebol Clube, ele não fica parado e ele se move agora para montar uma seleção para disputar as quartas de final da Libertadores da América, num Brasileirão que o São Paulo surfa de braçadas e vai tranquilo. Na Libertadores a coisa fica muito boa pro tricolor paulista, ele colocar ali a sua cara e tentar ganhar. E para isso ele foi buscar ninguém menos do que Marcos Leonardo, um dos melhores centroavantes do mundo. O São Paulo acaba de tá trazendo agora, fechando, negociação ainda, mas o São Paulo está trazendo um dos melhores centroavantes do mundo. Coisa muito top, muito bacana de pensar nisso. E aí tem o Antony também, que agora ele tem muito o que falar aqui no São Paulo, porque impacta diretamente no tricolor paulista o que está acontecendo com o Antony nesse momento. Pablo Maia também tem um sinal de destaque depois do que vai acontecer agora com o Demian Bobadilla. E o São Paulo tem algumas notícias de alguns jogadores que estão voltando também, e acho que vale muito a pena falar por aqui, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Falar agora sobre o São Paulo vai ser muito top. Então você que está feliz e empolgado e demais mesmo com essa questão do Marcos Leonardo, chega nesse like aí e já me fala: Juba, adorei Marcos Leonardo no São Paulo. Me fala aí que eu quero muito saber e eu vou te atualizar inclusive do que está acontecendo com ele agora. E se inscreva aqui no canal também, né? Venha comigo e faça parte dessa família que só cresce, beleza? Então, gente, é o seguinte. O Antony, acho que vale a pena falar aqui dele agora. Não, o Antony eu falo daqui a pouco. Deixa eu começar falando aqui pelo Marcos Leonardo, que é mais interessante mesmo. O jogador do São Paulo, ele tem hoje, do Al Hilal, ele tem hoje um negócio avançado com o São Paulo e deve fechar já hoje mesmo, tá? O São Paulo consegue o empréstimo, então, o Marcos Leonardo, ele bateu o pé e falou: quero jogar no São Paulo. Um time como o Flamengo estava tentando, ele apareceu numa lista de interesse do Flamengo, e uma informação que eu tive é que o Al Hilal teria voltado atrás. Não quero mais emprestá-lo não quero mais que o jogador vá embora não. E aí o jogador teria batido o pé e dito assim, ó: eu quero ir para o São Paulo. De qualquer maneira, o Al Hilal voltando atrás ou não, Marcos Leonardo bate o pé e diz: eu quero jogar no São Paulo. E é por isso que ele está vindo e deve assinar com o São Paulo hoje um empréstimo até o final do ano. As notícias iniciais dão que o São Paulo não vai ter que pagar o salário dele e nem tampouco o empréstimo. Muitos me perguntaram ontem: Juba, mas como é que dinheiro que vai trazer o Marcos Leonardo? O dinheiro é simples, o São Paulo não vai arcar com nenhum custo para o empréstimo e ainda tem o lance do salário que ele ganha 2.700.000 mensais, o São Paulo também não irá pagar. Então o Al Hilal, que fez assim, eu vou dizer erro, tá? Porque quando você troca o técnico, chega o Inzaghi lá e ele fala, que é o técnico Inzaghi, né? O Simone Inzaghi: eu não quero mais o jogador aqui, eu quero outro. E eles contratam um jogador estrangeiro. O Marcos Leonardo, ele fica sem espaço porque ele é um jogador estrangeiro lá no Al Hilal. E aí agora ele vai ser dispensado ou não inscrito. Então assim, eles cometeram o erro recente de pagar 40 milhões de euros no cara sem ter a convicção, a plena convicção que a torcida iria segurar o cara ali. É tipo a gente aqui. Trocou de técnico, chegou o Thiago Carpini. Eu não gosto do Caleri. Como assim não gosto do Caleri? Eu não gosto do Arboleda. Como assim você não gosta do Arboleda? Nós, São Paulinos, vamos segurar o cara aqui. E é mais ou menos o que acontece com muitos jogadores que são ídolos de um time, né? Não importa se o novo técnico do Flamengo não gosta do Arrascaeta. O cara é ídolo, não importa, vai jogar. O novo técnico do Atlético não gosta do Hulk. Vai jogar sim, que papo é esse? É mais ou menos o Al Hilal não segurou o Marcos Leonardo. Ele não é ídolo, mas ele foi muito bem no Mundial, fez 3 gols no Manchester City, ele detona. E aí trocou de técnico e os caras não vou usar. Não tem espaço, não vai inscrever. Então assim, cometeram o erro de contratar o cara. Então agora, eles já sabendo desse erro, vão continuar arcando com os salários mensais. Eles têm essa consciência. Quando o cara não tem nenhum time que ele vai, não tem ninguém que vai contratá-lo e pagar os 40 milhões de euros que eles acabaram de pagar no começo do ano, o São Paulo aparece ali como um time interessado. Então o salário do jogador, o time já sabe que é prejuízo para eles e vai continuar pagando. O São Paulo até pode entrar aí com uma grana, não sei, eu chutaria, tá? Com uns 500 mil mensais e o time lá paga 2.300, isso pode, 2.200, não sei se é 2.700, 2.800. São Paulo pagando tipo 500 mil, que é um salário dentro dos padrões
ladrões tricolores aqui e os caras pagando o resto lá, é o que deve acontecer. Uma informação que eu tive é que o São Paulo não pagaria nada, tá? Nem um pouquinho do salário. É um jogador de seleção brasileira que deve ir para a seleção, deve nos ajudar muito aqui. Se ganharmos agora a Libertadores, ele vai ser peça fundamental para ganhar a Libertadores. Ele não traz só futebol, ele traz também um efeito emocional muito grande, né? Dá confiança agora. Então, digamos, calma aí, antes de falar da Libertadores, o time lá deve pagar todinho o salário. Então, pro São Paulo, é uma das melhores contratações de todos os tempos. É claro que é muito pouco tempo, você não pode fazer ali uma estratégia depois, se o cara for embora, é tipo assim, ganhar a Libertadores, jogar o Mundial e dar tchau pro cara. Tem que ganhar, e se ganhar tá lindo demais. E ele vai chegar agora. O Petros, ele foi um pivô dessa negociação, que ligou tanto pro Marcos Leonardo, como ligou também para o Júlio Casares. O Petros, ele faz um trabalho aqui, um papel gigantesco nessa negociação. Eu não vou nem dizer pra vocês que o Belmonte, o Rui Costa deveriam ter feito isso, porque deveriam, óbvio, deveriam estar mais antenados ao mercado, jogadores no perfil do Marcos Leonardo que não tem espaço no time porque perderam espaço por algum motivo, é o que mais acontece no mundo do futebol, tá? Nós tivemos isso com vários jogadores que perderam espaço e nós deixamos o cara encostado. Se aparecesse alguém para levar emprestado seria maravilhoso. Caras que não eram utilizados mais. Então o São Paulo deveria ter tido no Belmonte, no Rui Costa, esse papel de fazerem esse trabalho. Mas, em defesa à diretoria do São Paulo agora, que eu vou defender um pouquinho, o Petros ligando tem um outro peso. Porque o Petros liga pro jogador e fala, vai pra lá que eu já fui, é da hora. O jogador balança, é claro que ele balança. E o Petros, ele não liga assim, vai lá ganhar mais, vai lá ganhar menos. Não é assim, é tipo assim, lá é pra ganhar Libertadores, voltar pra seleção brasileira, jogar lá com o Lucas Moura, com o Arboleda, jogar com os caras que têm condição de ganhar a Libertadores, vai pra lá que você vai ser feliz. E aí o jogador ouve isso de um outro jogador, é outro peso. É outra questão, é lógico que fica melhor. Então vou aqui perdoar nesse momento aqui a diretoria do São Paulo na questão Marcos Leonardo apenas e dar os méritos aí para o Casares. O Casares merece mérito, porque ele atendeu o Petros e aí ele não achou que era impossível. Ele falou, opa, peraí, será que é mesmo? Deixa eu ver. E o Casares adorou a ideia. Pô, quem não adoraria, né? Você vai ter um cara igual o Marcos Leonardo, onde o São Paulo precisa de um centroavante, vai chegar um centroavante nível perfeito, excelente, maravilhoso e ainda chega de graça. Então é claro que o Casares amou a ideia. Só que o fato de ter chegado, vai chegar o Marcos Leonardo com o Lucas Moura, com o Oscar, sabe, Pablo Maia e na gestão Casares, eu acho que tem que dar os méritos pro presidente. Eu sei que a camisa fez diferença, eu sei que o Petros fez a diferença, eu sei que é o São Paulo Futebol Clube, mas o Casares é o presidente. Não pode só receber as críticas e nenhum elogio também, que não é nem justo, né? Acho que aí também é meio sacanagem. Mas tá aí, ó. São Paulo vai fechar Marcos Leonardo, se tudo der certo. Estão trocando documentação já e o lance, as conversas estão muito avançadas pro jogador se transferir pra cá. Coisa linda e maravilhosa. Parabéns, São Paulo. Parabéns, Petros. Parabéns, Marcos Leonardo. E vamos, São Paulo, que vai dar tudo certo sim. Vem comigo. Gente, olha só, o Antony, ele foi definitivamente comprado pelo Real Betis, time da Espanha, onde ele se ambientou bem lá, né? E aí o Antony agora, ele vai render uma grana pro São Paulo. São Paulo pega 3% por ser um clube formador, tem aquele lance de clube formador, e o São Paulo vai ganhar na casa de uns 6, 7 milhões de reais com essa negociação. Então é um dinheiro que não é, você fala, nossa, que maravilha, 6 milhões de reais. Mas né? Porque o São Paulo, ele recentemente não tinha 8 milhões para trazer um lateral. São Paulo fica pedindo empréstimo bancário, uma coisa inexplicável. Então agora você pensar, poxa, tá vindo 6 conto do Antony. Já ganhamos quanto do Antony? Quanto pinga por mês do Antony aí? Porque quando o Manchester comprou o Antony lá do Ajax, ele teve que pagar pro São Paulo 100 milhões, né? E acho que ele dividiu em 5 anos, então são 20 milhões, 5 anos, 100 milhões, 20 milhões por mês, por ano. Seriam 20 milhões por ano que os caras pagam. Você pega esse 20 milhões por ano, divide por 12 meses, dá mais do que 1,5 milhão ali, quase 1 milhão e um pouquinho por mês. Todo mês pinga uma grana pro São Paulo, cara. 1.800.000 do Antony, agora mais 6, eu acho que é perfeito, viu? Que delícia.
de negociação. Tomara que o Antony volte pro São Paulo um dia e depois seja de novo comprado pra Europa lá por mais 150 milhões de reais. Coisa linda de ver, o cara tá livrando bem a cara do São Paulo. O Luiz Gustavo está voltando, em previsão para voltar esse mês já. Depois que ele teve o lance pulmonar lá dele, ele agora aos 38 anos dá a volta por cima na sua própria trajetória, um leão, um touro, né? O cara é um monstro gigante, maravilhoso, bicho forte do caramba, cara. O cara parece Lugano, assim. Quem mais? Toninho, o Chicão Gavião, sabe? Uns caras bruto mesmo ali. E o Luiz Gustavo é esse tipo aí, né? Tipo Lugano mesmo. Um ignorantão fisicamente falando, no bem, lá do bom. E agora ele volta, cara. Sinceramente, eu tô muito empolgado com a volta do Luiz Gustavo. Eu sei que tem muito São Paulino que acha que ele é um ex-jogador em atividade. Eu não sou esse cara. Eu acho que ele pode jogar no São Paulo, sim. E tô aplaudindo, gosto muito dele e quero que ele volte e dê certo no Tricolor e nos ajude a conquistar essa Libertadores da América, tá? O Pablo Maia, ele ganha agora a confiança do técnico Hernan Crespo e ele volta a ser holofote, hein? Está jogando muita bola, pra caramba mesmo. E agora o Marcos Antônio machucado e o Bobadilha indo pra seleção paraguaia, né? E revezando e tal, o Pablo Maia, ele dá a volta por cima e volta a ser um cara titular do time do São Paulo. Eu tô muito empolgado também com a ideia. É claro que o Alisson é um jogador que o São Paulo não pode também descartar quando voltar, né? Mas agora Pablo Maia, Luan, Alisson voltando, Marcos Antônio Bobadilha, Luiz Gustavo, tá ficando muito bom. Volantes nós temos assim aos montes. E que time legal, né? O São Paulo perdeu pro Cruzeiro no Brasileirão e não deu nem o que falar. Tipo assim, perdemos pro vice-líder lá, jogamos muito bem em alguns momentos do jogo. E tomamos um gol de falta desviada. Daria pra ter ganhado do Cruzeiro lá. E nós, se for falar em desfalque, acho que o São Paulo é o time mais desfalcado do mundo, né? É um dos times mais desfalcados do mundo, não é possível. Tá todo mundo machucado. Então o São Paulo tá fazendo bonito na gestão do técnico Hernan Crespo. E o Lucas Moura volta. Aí a previsão é pra voltar dia 25 de setembro. Hoje é dia 1 de setembro, né? Bem-vindo setembro. E aí o São Paulo, o Lucas voltando dia 25 é pra voltar pra Libertadores mesmo, onde já teremos Marcos Leonardo, Ferreirinho e Luciano, Lucas Moura volta. O time tá ficando muito forte. Mas mesmo que o Lucas não volte, tem que voltar. E o Lucas, pra mim, é o melhor jogador do São Paulo. Agora, mesmo ele não voltando, hoje tem um cara aí que tá detonando, hein? O Rodriguinho. O São Paulo, pra mim, ele não teve brilho individual no jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Mas ele teve o Rodriguinho. O Rodriguinho é um dos grandes talentos individuais que tem surgido ultimamente. Quando o Ferreirinha era o cara, Henrique Carmo, pra mim, é o melhor jogador ali de talento individual, um dos melhores, igual o Ferreirinha. Joga muito esse moleque. O Crespo tem colocado muito pouco, mas o Rodriguinho entrou, ganhou a vaga. Hoje ele é um dos caras que, claro, tem Lucas, tem Oscar, mas ele é um dos titulares do São Paulo e está jogando muito, hein? O Rodriguinho é um jogador jovem da equipe de base do São Paulo que é meia. Quando o cara é lateral e zagueiro, claramente, ele tem um valor menor de mercado, né? O mercado vem comprar um cara da base do São Paulo lateral, custa tanto. Vem buscar um meia, um ponta, um centroavante, ele tem que valer mais. O São Paulo fez umas vendas muito ruins ultimamente, mas vai num time que tá bem estruturadinho aqui do Brasil e vai buscar um zagueiro lá e um meia. O meia custa o dobro, o triplo. E o Rodriguinho é um jogador que ele se valoriza, né, cara? É um cara que não só se valoriza no mercado, como ele se valoriza como jogador do São Paulo. Então se acabar que ele não vai embora, ele não vai pra Europa, não tem aquele nível e tal, o São Paulo arrumou um meinha aí, um meia bem da hora de ver. Eu tô empolgado com isso, porque se você quiser comprar um meia, tem que buscar o Everton Ribeiro com 36, Paulo Ganso com 36, Benítez que você não sabe se vai jogar, aí você vai comprar um Matheus Pereira, é impossível, grana não tem grana, e é verdade. Vai trazer uma Arrascaeta, você não aguenta bancar. Sabe, assim, então tem muito cara aí que é difícil, nem joga tanta bola e custa muito caro. O São Paulo com o Rodriguinho, ele encontrou um meia, cara. E isso, pra mim, é muito empolgante, é muito determinante pro futuro do São Paulo. A questão do meia sempre foi uma dificuldade pro Tricolor. Mas agora, ter o Rodriguinho como meia, ainda que pra compor elenco, São Paulo acerta e ficou lindo demais. E parabéns ao Rodriguinho e ao Tricolor que deram aí juntos a volta por cima. E o Hernan Crespo é peça fundamental pra essa melhora do Rodriguinho. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!